Bom dia a todos. Nós somos formados por corpo, alma e espírito. A Bíblia fala que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Ele é a casa do Espírito Santo. Você gostaria de morar numa casa feia? Gostaria de morar numa casa em ruína? Você gostaria de morar numa casa mal acabada? Ninguém. Então, eu acho que o nosso espírito também não quer morar num corpo ruim. Falando um pouco de mim, eu sou do interior de São Paulo, eu sou o filho mais velho, o filho mais novo de 5 irmãos, o qual o Rogério Penha, aí na fotografia, vocês conhecem bem. E eu vim para o Nacional, passei numa prova onde a Faculdade de Medicina, quase 200 candidatos, chega a 300 candidatos para uma vaga. E o Senhor me colocou lá por algum motivo. Depois de 6 anos de faculdade, eu fui fazer uma prova com mais de 2.000 médicos em São Paulo, na USP, para fazer residência, e o Senhor me colocou lá por algum motivo. Depois disso, a residência de cardiologia mais concorrida do país, que é o INCOR, eu passei para fazer cardiologia por algum motivo. E depois disso, uma especialidade que é muito específica e muito concorrida. E vocês algum dia vão ouvir falar nessa especialidade, que é hemodinâmica. Tem menos de 1.000 médicos no Brasil que fazem hemodinâmica, que é o cateterismo. Eu me especializei nisso, então foram 6 anos de especialização. E hoje eu tenho mais de 10 anos, apesar dessa cara de moleque, eu tenho 10 anos mais de cateterismo, eu já fiz quase 15.000 cateterismo, e eu já vi muita gente embora. Não é embora para casa, não, embora mesmo. Muita gente morrer pela doença mais frequente que existe no mundo todo, que é a doença cardiovascular. E aí eu tenho sido sensibilizado em falar, então, não só no meu consultório, eu tenho alguns pacientes aqui, mas em falar, em conversas, como a gente cuidar. Então, você não vai sair daqui hoje igual você entrou. Esquece. O Mauro já me deu uma olhada assim, tem algumas pessoas que já me deram uma olhada assim, sabem que eu vou lá e eu vou cutucar de uma maneira para você não se conformar. Você não se conformar com uma saúde errada, com hábitos errados de vida, com rotinas erradas de vida que vão te levar aí 3 horas da manhã. Essa noite eu recebi uma ligação lá, 3 horas da manhã, um infarto. Por quê? Hábitos errados de vida. Algumas coisas são evitáveis, outras coisas não. Alguma carga genética, idade, alguma propensão não são evitáveis, mas aquilo que está na nossa mão é muito triste. É muito triste eu atender um infarto de uma pessoa com 40 anos, fumante, que come errado, que come churrasco todo final de semana, que vive à vontade, que não faz atividade física, e você vê essa pessoa indo embora, morrendo, deixando seus filhos, sua família, por alguma coisa que seria evitável. Então, eu não vou deixar a vida de ninguém mais ruim. Eu não vim falar que ninguém pode comer picanha mais, que é para todo mundo fazer atividade física. Eu estou vendo aqui que todo mundo está bem, o pessoal está bem no peso. Hoje eu vim falar de coisa boa para vocês. Ou seja, você pode fazer coisas boas e cuidar da saúde. Então, eu vim falar de coisa boa. Eu apresento esse tema, café, vinho, chocolate, em congressos médicos. Tivemos agora, semana passada, um congresso com o Drauzio Varela aí, MED 360. Então, eu trouxe algumas informações bacanas, informações médicas para vocês entenderem daquilo que a gente está falando. Será que tudo que é bom engorda, faz mal ou é pecado? Não é assim. Então, a gente tem que começar a encarar as nossas rotinas do dia a dia, a nossa vida, como não é assim, nem tudo que faz mal. Como é bom você ter um prato com legume, com verdura, com salada. Como é bom fazer atividade física, não é? E eu estou falando de 3 coisas aqui que fazem bem, usadas da maneira correta, que é o chá, o café, o chocolate e o vinho. A gente pode lembrar que desde a história, estão lá, 1.500 anos antes de Cristo, começando a falar do vinho. Os egípcios já usavam o vinho para diversas coisas. Usava para melhorar a digestão, usava ele para constipação, para tratar a icterícia. Então, ele já era usado como um remédio diurético. Quem não sabe, quando você toma um pouquinho mais de vinho, ou qualquer coisa que tenha álcool,
melhora a sua diurese. Então, esse é um dos benefícios. Agora, vocês querem ver um negócio interessante? Você sabia que na Bíblia, cadê o pastor Ogal? Na Bíblia o vinho é citado 192 vezes, pastor. Oh, glória! É interessante como o vinho é importante na história do povo hebreu, na liturgia bíblica, e só de você ler a própria Bíblia, você já consegue ter vários conselhos ali sobre o uso de vinho. Está desde Gênesis lá ao Apocalipse, onde falando que, já começando, falando que o vinho vai trazer saúde, que o vinho ele é considerado uma bênção, né? Encher os seus celeiros com o mantimento e os seus lagares de vinho. Então, sempre tem na Bíblia citando aí que o vinho é benéfico. Mas em Provérbios também tem lá dizendo que a bebedeira, dizendo que embriagar-se do vinho não é bom. Então, vamos começar sempre falando, tem uma coisa boa, mas tem que ser usada da maneira correta. Quantos acidentes nós nos temos hoje pela embriaguez? Então, vai falar, olha, eu estive na igreja lá, e foi o cardiologista lá e ensinou que beber vinho é muito bom, e a pessoa vai, toma 3 garrafas de vinho, e sai para dirigir e ainda pega no bafômetro, né? Então, ou seja, faltou a moderação, faltou seguir o conselho bíblico da moderação. Vou ensinar vocês como que a gente pode beber e como não faz mal. Tem muita gente que fala, eu tomo um remédio, eu não posso beber vinho. Primeiro, existe benefício tanto no álcool como no vinho. São duas coisas que têm benefício. Então, até mesmo em pequenas doses de cerveja, destilado, qualquer coisa que contenha álcool, o benefício do álcool para a saúde. Então, até quanto? Até 60 gramas de álcool. Isso equivale mais ou menos a 700 ml de cerveja, ou 300 ml de vinho, ou uma dose de destilado. As pesquisas médicas foram feitas onde essa quantidade de álcool ela reduziu o risco cardiovascular, diminuía a chance de eu ter um infarto, só pelo álcool. Não pode fazer igual alguns pacientes meus, pastor. Eles ficam de segunda a quinta trabalhando, não dá para beber, e aí fala, então eu somei durante o final de semana e vou tomar no final de semana. Então não é, a dose ela é pequena, dose diária. Então a gente recomenda aí, a Sociedade Americana de Cardiologia, um cálice de vinho tinto às refeições, à noite, porque você atenua o efeito do álcool na mucosa gástrica, junto com a alimentação, e tem o benefício do vinho. Quem bebe vinho, pastor, tem benefícios no humor, tem benefício, ele se alimenta melhor, ele se alimenta com mais tranquilidade, né? E o vinho normalmente está associado. O que eu fico bravo que às vezes com os bebês, eu vou ter que parar minha cerveja, eu estou acima do peso. Nem sempre é a cerveja que é o problema, apesar de ser muito calórica, mas normalmente o que acompanha a cerveja. Vou querer comer uma cerveja com a linguiça, eu vou querer comer a cerveja com a carne gorda, com o salaminho, e depois eu estou lá no cateterismo às 3 horas da manhã, né, Oséias? Não dá. Olha aqui, ó. Olha, presta atenção nessa curva aqui, isso aqui é um gráfico médico, onde mostra que tanto para benefício de mortalidade, como para benefício cardiovascular, eu tenho uma certa quantidade. Quando eu passo essa quantidade, eu não melhoro o benefício. Isso acontece com várias coisas na nossa saúde. Então, não adianta, já que faz bem, eu tomar em excesso. Isso não vai me resolver. O benefício termina até uma certa dosagem, como muita coisa em medicina. Tá? Então, olha, o álcool, eu falei para vocês, ele vai melhorar. E o que foi o paradoxo francês? O que despertou a medicina a pensar que o vinho fosse muito bom, com efeito cardiovascular, foi que os franceses consomem muita gordura. Uma das comidas mais gordurosas, manteiga, foie gras, que é o patê de fígado de ganso. Mas eles mostraram que os homens na França tinham menos índice de infarto, por alguma coisa que eles faziam diferente do resto do mundo. E aí foram ver, isso na década de 80, que é chamado paradoxo francês. Apesar do consumo de gordura ser elevado, o consumo de vinho diário, frequente, fazia reduzir a incidência de infartos. Então, por quê? Então, foram ver que a alimentação do francês ela era mais equilibrada. Então, o francês não era obeso, então o vinho ajudava a controlar a obesidade, e o próprio benefício da uva. Por que ele tem benefício? Porque a gente tem algumas substâncias na uva que são chamadas de flavonoides. Essas substâncias, elas, no reino vegetal, elas ajudam a prevenir o fungo, o ácaro, as doenças para a planta.
E quando a gente consome, acontece isso aqui. Isso aqui é uma pesquisa que nós fizemos no INCOR, onde a gente pegava coelhos com problema cardiovascular. Não sei se vocês sabiam, mas existem animais de experimentação para tudo. Tem rato que é diabético, tem coelho que é diabético, cria-se uma família de coelhos diabéticos. Olha que quando existe o vinho, a gente pegava depois a artéria desses coelhos e examinava. Olha como o depósito de gordura era menor nesses animais, provando que, mesmo em animais de experimentação, o consumo de vinho era benéfico. Tá? Cálculo renal. Então, diminui até 59% a formação do primeiro cálculo. Aquelas pessoas que são consumidores de vinho. Atitude psicológica. Normalmente, quando você analisa as pessoas que tomam vinho, elas têm uma atitude mais equilibrada, elas têm um humor um pouco mais estável, são pessoas que têm ansiedade mais controlada. Protege contra o mal de Alzheimer, em alguns estudos mostrou que reduz em até 80% a incidência do mal de Alzheimer. E no diabetes? Em geral, nós temos 30% da população acima dos 50 anos com diabetes, pastor. Então, é uma doença bastante frequente. E o vinho, ele ajuda o diabético. Por quê? Porque ele melhora a ação da insulina. Então, você está com diabetes controlado, quando você toma um pouquinho de vinho, ele te ajuda, tá? Mas eu tenho que ter alguns cuidados. Primeiro, eu nunca vou beber se eu estou com diabetes descontrolado, se eu estou com meu colesterol descontrolado. Então, isso vai me prejudicar. Então, primeiro, eu preciso me conhecer. Preciso saber como é que está a minha saúde. A partir de hoje, vocês não têm desculpa mais para falar assim, eu não sabia e eu não sentia nada, por isso que eu não ia no médico. Eu faço muita ponte de safena, trato muita gente com essas duas desculpas. Primeiro, eu não sabia que isso podia acontecer, e segundo, eu não sentia nada. Independente disso, quem aqui tem mais de 40 anos? Levanta a mão. Só o Zé que ficou com a mão baixada. O homem acima de 40 anos, não basta ele esperar sintomas. Então, você precisa de fazer seu check-up cardiovascular, precisa de procurar um cardiologista. Por quê? Porque a doença ela é silenciosa. Muita gente, o primeiro sintoma de doença no coração vai ser um infarto. Então, apesar de eu não sentir nada, eu preciso de conhecer, porque às vezes, Galvão, eu tenho lá uma obstrução de 90% na coronária e eu não tenho nada. E aí o pessoal da bola vai jogar bola no final de semana, ou vai para a academia, e tem um infarto lá na academia. Eu não sentia nada. Não estava preparado para aquele esporte. Por isso que exige um atestado médico. Então, todo mundo precisa de conhecer números. Você precisa de conhecer sua pressão arterial. Como? Orando? Não, medindo. Uma coisa simples, meça a sua pressão. Se ela estiver acima de 14, procura um colega, vai lá no médico, procura uma assistência, procura um posto de saúde e controla. Você precisa conhecer seu número, você precisa conhecer seu colesterol. O colesterol ele atinge desde a adolescência. Você tem um colesterol alto. Se alguém na família tem um colesterol alto, você tem que dosar seu colesterol e controlar, através da dieta ou através de medicação. Conhecer os seus números e, após uma certa idade, fazer um check-up regular. Não vai adiantar ficar só tomando vinho, café e chocolate e falar, eu não vou ter nada. Você vai encontrar o Papai do Céu antes da gente. Causas evitáveis de morte. Causas evitáveis de morte. Então, Hipócrates, que é o pai da medicina, falava o seguinte, e o vinho é uma bebida excelente para o homem, tanto sadio como doente, desde que usada adequadamente, de maneira temperada, conforme o seu modo. Entenderam? Então, como usar vinho? Com moderação, desde que eu não tenha nenhuma contraindicação. Se eu vou dirigir e operar máquinas, não devo. Se eu uso medicação controlada para epilepsia, alguma coisa, tenho que tomar cuidado com o vinho. Tá? Procure sempre orientação médica. Então, resumindo aí o que eu falei para vocês, o vinho ele é benéfico, ele tem evidências médicas mostrando isso, para doenças cardiovasculares, Alzheimer, cálculo renal e diabetes tipo 2. E o nosso café? Vocês sabem, vocês me provaram hoje que vocês conhecem o benefício do café. Quando a gente levanta de manhã e a gente toma um café, ele não produz um bem-estar? A gente não sente isso? Eu sou acordado, pastor, umas 2 ou 3 vezes durante a semana, às vezes até mais, às 3 horas da manhã, para fazer um cateterismo. Ou seja, a vida da pessoa, o paciente já está no centro cirúrgico,
E a gente precisa de fazer um movimento extremamente delicado, com balões, com estentes, coisas de 2 milímetros de diâmetro. Às vezes esse paciente tem parada cardíaca. Uma xícara de café, é impressionante a capacidade que isso tem de ativar, ou seja, desperta do sono, melhora reflexo. Você faz testes em laboratório, você pega a pessoa e oferece café, e a outro grupo de pessoas você não oferece café. E aí você vê que a habilidade mecânica, manual, o tempo de reação de quem usou café é muito melhor. Eu vou explicar para vocês, do ponto de vista médico, por que isso acontece. Por quê? O café, existem alguns mitos que o café dá arritmia, que o café pode provocar infarto, que o café pode aumentar a pressão. Isso é mito. A gente sabe que hoje não tem isso. Ele é o estimulante mais consumido no mundo. 90% dos adultos no mundo consomem cafeína. Quem viaja muito, vê que em qualquer país do mundo você vai, todo mundo tem o costume de tomar café. Os Estados Unidos, o costume de café ele é impressionante. E nos países do Oriente, o chá. O chá também tem várias propriedades iguais do café, que tem a cafeína. Também tem os polifenóis e tem aí os flavonoides. De que o café é composto? Basicamente de cafeína e esses outros 2 compostos, aí, que é o cafestol e os ácidos clorogênicos. Quanto que eu posso consumir? Então, vou ficar tomando café o dia inteiro? Isso faz bem? A gente sabe que até 400 miligramas de cafeína por dia, ele é seguro, ele não vai te dar efeito colateral nenhum. Isso equivale ali, ó, uma xícarazinha de café nosso que a gente tomou ali, ó, ele tem 50 a 90 miligramas de café. Então, eu posso tomar ali 5, 6 xícaras de café por dia, olha o nosso café aí, que ele não vai me trazer nenhum malefício. Se o café expresso, ele tem 40 miligramas de cafeína. Então, eu posso tomar sem problema nenhum. Se eu passar disso, aí nós vamos ter alguns problemas que o café pode gerar, que é a tolerância e a abstinência à cafeína, que eu vou falar para vocês. O que o café faz? Ele estimula a termogênese. Vocês estão cansados de ver nas academias cápsula de cafeína, para fazer o organismo acelerar. Então, isso em excesso, meu organismo vai ficar muito acelerado e ele vai poder até perder peso, mas isso levando às consequências de aumento de pressão e outras coisas. A pesquisa que saiu em abril agora, abril, um pesquisador brasileiro mostrando, ele acompanhou durante 20 anos, um pesquisador de Ribeirão Preto, vários homens, e ele classificava quem tomava café e quem não tomava. Viu que existia uma redução importante, olha lá, ó, 50% de redução de hipertenso no grupo que tomava café. Então, mostrando que existe um efeito benéfico aí do café. E redução dessas substâncias que tem no sangue também, que chama homocisteína, que está ligado ao infarto. Então, mostrando por que o café reduz o infarto. Olha, ele melhora o que eu falei para vocês, a nossa capacidade neurológica, dor de cabeça. Quem nunca pensou, falou, olha, eu estou com um pouquinho de dor de cabeça, eu tomo um café, melhora. E aí você vai ver engraçado agora. Vocês vão chegar em casa, todo dia que você tomar um remédio para dor de cabeça, você vai olhar e vai falar assim, ué, cafeína? Cafeína? Então tem, quase todos os analgésicos usados para dor de cabeça têm a cafeína, pela sua propriedade lá de vasodilatação. E mais, pessoal, olha, cardiovascular, ele melhora, a ingestão de café, ela melhora meu sistema cardiovascular. Endócrino, existe pesquisa, pesquisa com mais de 3.800 indivíduos nos Estados Unidos, mostrando que aqueles que consumiam café tinham menor incidência do diabetes tipo 2, câncer de próstata. Então, para o homem, aqueles que tinham costume de consumir o café tinham menos câncer de próstata, e quando tinham câncer de próstata, a metástase, que é a progressão do câncer, era menor para algumas substâncias que tem no café. Ajuda na doença de Parkinson, tem menor incidência, mas eu queria deixar uma atenção para vocês aqui, ó. Quando eu perceber que eu estou em abstinência de café, se eu começo a consumir mais café do que eu devo, eu começo a querer tomar café toda hora, parar de fazer meu trabalho para tomar café, isso é sinal de que eu estou ficando dependente. Quando eu começo a querer tomar café de noite, de madrugada, qualquer hora, e aí eu tenho que tomar cuidado, porque sintomas da abstinência do café, ele começa a 12, 24 horas. Tem um exame na medicina que a gente faz, que eu preciso de ficar 24 horas sem tomar café. Tem gente que isso é horrível, esse exame, porque a pessoa começa a ter sintomas de abstinência do café. Então, igual ao vinho,
não vamos exagerar, apesar dos seus benefícios. Jet lag, quem viajar de avião, chegar no outro país lá, você está meio assim, você toma um café, que você vai ver como ele melhora essa sensação do fuso horário que o avião te dá, essas viagens internacionais. Melhora diabetes tipo 2, melhora doenças de Alzheimer, benefício cardiovascular e para dor de cabeça. Então, vocês viram quantidade de benefícios. E o chocolate, será que tem benefício no chocolate? Aí eu quero dar uma dica para vocês. Vocês vão guardar para todos os alimentos, não só para o chocolate. O chocolate tem o cacau, que é uma gordura boa. Assim como o azeite tem gordura boa. Assim como o abacate tem gordura boa. Toda vez que a gente coloca uma gordura boa no nosso organismo, a gente diminui o que é ruim, que é o chamado mau colesterol. Então, o chocolate tem o cacau. Não vou ficar comendo chocolate branco, chocolate que só tem açúcar, porque o malefício do açúcar, ele vai ultrapassar o benefício do cacau. Então, a gordura do cacau, então a gente fala, aquele chocolate escuro, que é o chocolate que tem mais de 50% de cacau. A quantidade de gordura boa, ela está maior do que a quantidade de açúcar. Então, vai me trazer benefício cardiovascular. Então, é o chocolate meio amargo. Então, quem quer uma dica para a Páscoa, chocolate meio amargo ou chocolates acima de 60% de teor de cacau. Vai trazer benefício cardiovascular. Porque além dos flavonoides que a gente tem também esse cacau, que é uma gordura boa. Tudo mito. Pedra no rim, que dá acne, isso é bobagem. Tem que lembrar que eu não vou consumir chocolate em excesso e deixar de consumir as outras coisas que eu preciso. Várias pesquisas médicas que eu trouxe para vocês, mostrando a associação benéfica entre níveis elevados do chocolate e menor incidência de infarto e AVC. Quanta coisa boa, né? Saúde do coração reduz a incidência de infarto, ajuda na perda de peso, porque eu como uma barrinha de chocolate meio amargo, diminui a minha vontade de comer, ele me dá a sensação de saciedade. Olha quanta coisa boa, né? Faz bem para o cérebro, mais pesquisas aqui mostrando que ele melhora a função do dentro do vaso, chamado função endotelial. Aqui é um gráfico médico mostrando que em milhares de pacientes estudados, olha aqui, tanto em relação ao infarto, olha a barrinha vindo para cá, como um AVC, que é isso aqui, olha como que o benefício daqueles comedores de chocolate amargo era maior. Então, você pode, a partir de hoje, sem drama de consciência nenhuma, comer seu tabletinho, não é para comer a barra inteira de chocolate, então é uma quantidade pequena e de preferência do chocolate amargo. E aí, parafraseando aí São Francisco de Assis, não sei se todo mundo conhece a frase clássica dele, a oração clássica de São Francisco de Assis, né, que era me dar inteligência, força para vencer, para mudar as coisas que eu preciso mudar, resiliência para aceitar as coisas que eu preciso mudar e inteligência para saber diferenciar. A gente parafraseou aqui, você me dá café para eu mudar, porque o café ele te dá estímulo para você mudar, para você fazer. Me dá o vinho para eu aceitar aquilo que eu não posso mudar, para eu entender que algumas coisas não são mutáveis na vida. E me dá um chocolate para eu ter a paciência, para eu ter a inteligência de saber diferenciar uma coisa da outra. Encerrando, hoje, o seu espírito cutucou a sua alma para que você cuide melhor do seu corpo, tendo o ânimo de mudar aquilo que precisa mudar. Se eu sou sedentário, eu vou fazer atividade física. Se eu como mal, se eu estou vendo que eu estou me alimentando mal, que eu vou mudar. Se eu estou com excesso de peso, eu vou perder o peso. Se eu faz 5 anos que eu não vou no meu médico, eu não procuro o meu médico, eu vou lá, porque eu não quero encontrar o Rodrigo 3 horas da manhã, tratando um infarto. E se eu fumo, não existe nenhuma justificativa, nenhum cigarro por dia, nem 2, porque veneno, cigarro é veneno, a gente não tem quantidade para veneno. Veneno faz mal sempre. Então, cuidem bem do templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. E sejam felizes, porque nem tudo que é bom, ele vai engordar, vai fazer mal ou é pecado. Muito obrigado, desculpa passar um pouquinho o tempo.